Cheguei! Tô de volta aqui no Fortaleza Cast. Não é Marta Negreiro, você já tá vendo que não, é fácil de ver que não é Marta. Estou aqui substituindo mais uma vez a Martinha, que está de férias novamente, complementando suas férias. E eu vou estar aqui à frente do Fortaleza Cast até a titular Marta Negreiros voltar aqui para este programa semanal. Mas enquanto isso, a gente vai falando mais do Fortaleza. É um espaço dedicado a falar do Fortaleza Esporte Clube e o Fortaleza que vai completar nessa semana agora seus 105 anos de fundação. Dia 18 de outubro, Fortaleza completa 105 anos e no seu melhor momento da história, eu não tenho dúvida disso, mas trouxe aqui alguns companheiros para debater comigo esse momento do Fortaleza, o que o clube está vivendo hoje, prestes a disputar uma final de competição sul-americana, bem no Campeonato Brasileiro, vai se consolidando aí para mais um ano na Série A, e a gente vai falar sobre tudo isso, quanto o Fortaleza se modificou nesse período de toda a sua história, chegando agora ao seu ápice. Para falar sobre isso comigo hoje, tem o João Vitor Paiva, meu companheiro de redação, já agradeço bastante estar aqui comigo, João, e um convidado especialíssimo, porque o cara conhece muito de Fortaleza. Primeiro que ele é pesquisador da história do clube, ajudou a escrever o Almanaque do Fortaleza. O cara já trabalhou no Fortaleza como assessor de imprensa, é jornalista, já participou de um dos maiores canais de mídia independente do Fortaleza, sabe tudo do tricolor, por isso que ele veio aqui conversar com a gente, até para contar o período que ele estava lá, que ele não esteve no momento de auge, por isso que ele tem propriedade para falar do Fortaleza hoje. Tudo bem, Luca Laprovitra? É uma satisfação te receber aqui no Fortaleza Cast. Tudo bem, Breno, João, dois velhos amigos que conviveram comigo lá naquela época, né? E olha que eu posso dizer, que se naquela época estava difícil, já teve pior, viu? Já peguei numa época já melhorzinha, que já foi ali nos últimos anos de Série C, mas acho que nem de perto o que o pessoal deve estar vivendo hoje. Cara, deve ser um sonho para muita gente que viveu, né? Aquela penúria dos anos 2010, 2011, 12, 13 para ir para frente. Imagina dos anos 90 para frente, né? Que tem gente que está lá até hoje, para estar vivendo o que está vivendo hoje, de tudo, né? Que se faz no Fortaleza, seja de gestão, de clube, de resultado. Realmente é muito bom para a gente estar voltando no momento desse falar do Fortaleza, nesse marco histórico que ele está vivendo. E é engraçado, né, João? Porque a impressão que a gente tem, impressão não, se você pegar as conquistas recentes do Fortaleza, ele dá uma virada de chave depois do centenário. É o centenário que faz o Fortaleza virar a chave. Porque é onde ele chega, ele sai da Série C para a Série B, no ano em que abre o centenário dele, ele é campeão no centenário e de lá para cá foi uma subida que não parou mais. É isso, Breno. Primeiro, uma honra estar aqui no Fortaleza Cast. Obrigado pelo convite. Estar aqui ao seu lado, ao lado do Luca, como ele falou, dois velhos amigos, dois bons amigos. Como você falou, o Fortaleza realmente deu uma virada de chave quando ele saiu da Série C, em 2017, né? Aquele ano de 2018, muito se falava do Fortaleza entrar na Série B para se estruturar, né? Buscavam uma campanha de manutenção na Série B. Era o início de trabalho do Rogério Ceni, que estava começando como técnico, e a gente vocês até receberam o Tinga, né? A Marta e o Antero receberam o Tinga aqui no Fortaleza Cast recentemente. Ele falou que realmente a chegada do Rogério Ceni foi uma mudança no clube, que ele pediu para a questão de estrutura, e dali para frente o Fortaleza só cresceu, e a gente até conversava aqui no off com o Luca. Quem imaginava, qual torcedor do Fortaleza imaginava há 6 anos que hoje o Fortaleza está no final de competição continental e entrando como favorito? Porque a gente olhando as campanhas, né, por tudo que foi feito, e muita gente fala também que o Fortaleza hoje é um time de Libertadores na final da Sul-Americana. Entrou com esse status, tem essa potência, né, essa força, por todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, que está muito próximo de ser coroado com um título aí fundamental, importantíssimo para o futebol, tanto cearense quanto nordestino, até mesmo brasileiro. Luca, como é que a gente consegue descrever tudo que o Fortaleza faz em 5 anos? Porque 5 anos nem chega a ser nem a longo prazo, é médio prazo. E o Fortaleza dá um salto, como a gente estava conversando aqui, de uma Série C, de um time que tinha dificuldades ali, para uma equipe financeiramente estável, com uma estrutura de clube de Série A e disputando uma final de uma competição internacional. O que você acha que foi o ponto assim, que fez essa gangorra mudar para o lado do Fortaleza? Breno, cara, eu acho que muda 10 anos atrás, na verdade. Eu acho que a primeira grande mudança foi quando o sócio-torcedor pôde votar. Realmente o Fortaleza ele bateu na trave. Eu acho que de todos os acessos, apesar do Oeste ter sido mais traumático, ter sido o primeiro, mas você nota que existia de 2014 para frente uma diferença de montagem de elenco. Sim. Você via que tinha jogo. O Fortaleza ele buscava
ser mais forte. Tanto que os E resultados... tanto que a primeira fase ele era líder isolado. Sempre, sempre. E você vê que o nível de reforços foi diferente, o nível de participação do torcedor nos anos seguintes foi diferente, e aí isso passou por 3 gestões, né? A final de gestão do Osmar Baquite, gestão do Jorge Mota e, por fim, a gestão do Luiz Eduardo Girão. Então, você via que teve uma mudança ali. Em 2016, eu lembro de um treino no PC que o Edson Palomares, antigo fisiologista do Fortaleza, disse para mim, cara, o dia que o Fortaleza subir, ele vai ter 50 mil sócios, ele vai subir e vai subir de uma vez, assim, né? vai decolar, vai ser outra coisa. E olha, pô, Edson, não vai, já teve na Série A antes, a gente sabe como é. Eu duvidei do meu próprio clube na época, eu hoje olho e digo, caramba, cara, ele estava certo. Por quê? A mudança veio dali. O Fortaleza, ele batia na trave ali, mas a gente já via diferenças. E acho que, principalmente, veio 2015, que é a primeira gestão do Jorge, a segunda gestão do Jorge, com o Evangelista, com o Marcelo Paes como diretor de futebol, Fortaleza cria um marketing do clube, não a gestão de marketing, cria um setor de licenciamento, cria a marca própria, que hoje deu lugar à Volt, cria a repaginada do sócio-torcedor. Isso tudo são os pilares que o Fortaleza de gestão hoje se usufrui. Veio 8 anos atrás. Cifec, 2015 também. Então, criou-se o pilar. Não subiu em 2014, não subiu em 2015, não subiu em 2016. Mas foi campeão cearense em cima do Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Chegou à oitava de final do campeonato da Copa do Brasil. Fez campanhas ganhando de times muito fortes da Copa do Nordeste, dando muito trabalho em 2015 contra o Sport, que jogavam a Série A. Tinha sido 6º na Série A em 2014. Caiu nos pênaltis, podendo se classificar, porque jogou melhor nos 2 jogos. Em 2016, podia ter ganho do Bahia lá. Bahia que foi semifinalista, o campeão foi o Santa Cruz. Então, Fortaleza era um time muito enjoado. Calhou de no ano mais difícil para ele. E eu acho mais difícil, muito mais pela pressão externa do que pela qualidade dele, que era muito bom, se você for analisar. Anderson Shoa, teve depois o Edmar, Rony, Leandro Lima. Era um time o próprio Boeck, né? O Boeck era um time forte. Subiu, foi vice-campeão da Série C, mas a base estava lá. Então, Fortaleza, quando chegou ao centenário, essa base estava montada. Chega o Marcelo Paes, que era um cara que já tinha passado por muita dificuldade, já estava bem experiente, e aí sim, o Fortaleza estava ali tentando levantar o voo, e as tempestades mandavam ele voltar um pouquinho. No momento que ele decolou o voo, Teve seus percalços, não foi sempre tudo lindo, porque é difícil, é um clube do Nordeste, teve uma pandemia. A gente vale lembrar o Fortaleza, quando o Rogério saiu em 2020, Fortaleza era o 8º lugar. Fortaleza estava a 2 pontos da zona de Libertadores. Quase cai. Tinha ofertas limitadas de treinador no momento, mas realmente foi um trabalho entre idas e vindas, que já tem 10 anos, passou por mais de uma gestão, tem muitas mãos. Passa muito pelo Marcelo, desde o Marcelo diretor de futebol até o Marcelo hoje presidente. Então, tem 10 anos, eu digo que tem 10 anos. Não foi sempre contínuo, mas para mim esse trabalho já tem 10 anos e hoje a gente colhe todos esses frutos. É muito interessante o que o Lucas está destacando, porque realmente a gente olha a ascensão depois da Série C. Mas o Lucas citou muita coisa aí que hoje realmente é base do Fortaleza. O Cifec é muito importante. O sócio-torcedor, que hoje não sei se não é o maior patrocinador, mas acredito que seja ainda o maior patrocinador do clube, né, em termos de arrecadação, o licenciamento, a marca própria, tudo isso realmente que o Lucas falou, foi uma coisa construída. Quando o Fortaleza volta para a Série B, ele já tem esse alicerce ali pronto. E eu acho que isso tem muita razão quando o Lucas fala. E ele cita, me parece que o grande entrave do Fortaleza era aquele jogo final, tal do jogo do acesso, que não dava certo. Acontecia tudo, como o Lucas falou, o time conseguia ir bem no estadual, se não ganhava, mas era competitivo, chegava na final, conseguia ir bem em outras competições. Eu lembro que em 2016 o Fortaleza eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Vencendo os 2 jogos. Vencendo os 2 jogos, exatamente. E jogando muito bem, né? E aí, chega no fim do ano, para no Juventude. Então, assim, esse jogo do acesso era o jogo que faltava para o Fortaleza realmente engrenar. Tanto é que foram várias vezes que o Fortaleza ficou. E em 2017, lá em Juiz de Fora, ele consegue passar pelo Tupi e na Série B reconstruir essa história. De fato, era um detalhezinho, né, que impedia o Fortaleza de ter alçado talvez esse voo um pouco mais cedo.
Como o Luca falou, né? Aconteceu, já vem de um recorte maior do que a gente consegue ver, e eu acho que é justamente isso. Tem muita coisa que aconteceu lá atrás que o próprio torcedor talvez não tenha tanto conhecimento, né? De quem viveu o clube lá dentro, né? Nesses anos de 2014 para frente. E a gente chegava, todo ano vinha aquele jogo do mata-mata, todo ano eram boas campanhas, né? Era o que definia o ano, que eu torcedor esperava por esse jogo. Tinha uma carga emocional muito grande, Esses né? 3 anos finais, 2014, 15 e 16, em 2 o Fortaleza não subiu por causa do gol fora de casa. Gol qualificado, exatamente. Ele não perdeu. Na Foi época, 0 a 0 na época 1 a 1. ainda tinha essa questão do gol fora de casa na Série C, e tanto que o Luca até falou, 2017 veio o acesso, talvez não pela qualidade do elenco, tinham bons jogadores, mas muita gente de fora, muitos torcedores enxergavam como dos elencos montados ao longo de toda a Série C, entre aspas, o pior elenco. Eu acho que talvez pela dificuldade que a eu equipe... sei que não era, porque Pior que eu você digo pegar assim, 2011, você tanto pegar que eu 2010, falei, não era. tanto que eu usei as aspas. Pior que eu falo assim, pra quem vai escutar a gente, né, nos podcasts, escutem as aspas, vejam as aspas. Tanto no pior elenco eu falo assim, questão de resultados, porque foi um time que teve muita dificuldade para classificar na primeira fase. Só foi se classificar no último jogo contra o Motoclube, ganhando no Castelão, um gol do Rony, se eu não estou enganado, de fora da área, o irmão do Rafael, né? Que ele jogou muito tempo na Alemanha. Foram muitas dificuldades e o Fortaleza, naquele ano, fez o primeiro jogo em casa. Era uma coisa inédita, né? Em todos esses anos de mata-mata, toda a vida ele decidia em casa. Ele fez o primeiro jogo em casa, conseguiu um resultado importante, um 2-0, foi para Juiz de Fora e conseguiu acesso àquela defesa do Boeck, todo histórico, né, que tem esse jogo. Então, como o Luca falou, é um processo que vem sendo construído há muito tempo e são os pilares do Fortaleza hoje. Como ele disse, quando chegou na Série B, tinha muita expectativa, vamos chegar aqui na Série B, no primeiro ano a gente se manter, né? Eu lembro que o Marcelo Paes falava, a meta é ficar na Série B. Era essa a meta do Fortaleza. Se estruturar, a questão de cotas, que ainda existia uma disparidade de um time que estava vindo da Série C com os times que já estavam na Série B há mais tempo, mas o crescimento do Fortaleza foi algo vertiginoso, cresceu exponencialmente, conseguiu, a chegada do Rogério foi muito importante, justamente por conta de todos esses alicerces que já foram e continuam sendo plantados no PC há muito tempo, né, Branco? Luca, eu queria dar 3 nomes aqui para você me dizer a importância que você dá a cada um deles, né? Eu vou deixar o Marcelo Paes até para depois, que o Marcelo Paes é mais contínuo. Mas o Rogério Ceni, né? O quanto o Rogério Ceni... O João acabou de levantar, na Série B... A meta não era nada ousada, era de permanência, o time tinha acabado de voltar, estava afastado há 8 anos da Série B, o orçamento não era um dos maiores, então era normal que o Fortaleza dissesse assim, olha, a gente vai fazer aqui o que dá para fazer. E o time foi campeão, não só subiu, como foi campeão, e muito à frente, mas sobrando. O Fortaleza ganhou quase todos os jogos. Qual foi a importância? Claro, não estou dizendo que o Rogério foi só em campo, mas qual foi a importância, na tua opinião, do Rogério Ceni para o Fortaleza? O que o Rogério Ceni fez de diferente no PC? Cara, o Rogério, o que eu posso falar? Eu tava... Foi o meu último mês no Fortaleza, eu tava já saindo, eu tava indo embora em Portugal. E eu tinha pedido pra sair e o Rogério tava chegando. Ele foi visitar o PC e o pessoal veio aquele negócio de o Rogério poder trabalhar no Fortaleza. A gente ficou assim, pô, o Rogério trabalhar no Fortaleza. Era o nome do Rogério Ceni, que era o Rogério Ceni. O Rogério, ele trouxe... A gente, naquele momento, pensou, cara, se o Rogério vem, a gente está se colocando como um time que vai brigar por coisa grande. Não pelo Rogério treinador, não pela mentalidade só do Rogério, mas pelo que o Fortaleza queria fazer naquele momento. O Fortaleza, no momento que ele trouxe o Rogério Ceni, ele se colocou numa questão de eu quero estar lá em cima. Essa foi a primeira mentalidade que ele passou. Pra gente lá dentro, como funcionário, era o que a gente sentia naquele momento. Ou seja, a mentalidade que o Marcelo nos colocava naquele momento era a gente vai vir para brigar pelas coisas, a gente vai vir para ser campeão. Para vocês lá dentro, você está falando disso, mentalidade vencedora pelo nome dele, por tudo que ele conquistou. Pelo nome, não era nem pelo ele chegar dentro do Fortaleza, era pelo nome dele, antes de ele chegar mesmo. Mas existia uma confiança nisso, que o trabalho ia dar certo, porque ele vinha de um trabalho, assim, de certa forma, contestado no São Paulo. Era controverso, né? Porque o Rogério, por exemplo, nunca tinha jogado na Série B na vida, nunca tinha trabalhado com pouca estrutura. O cara vinha de São Paulo, que era referência de estrutura do país. Sem experiência, né? Como treinador. Só tinha treinado São Paulo, mas não tinha ido tão bem. Vinha trabalhar com jogadores que não eram jogadores que ele conhecia, porque ele sempre teve com os principais jogadores. Eu lembro que na época eu trabalhava em outro lugar e eu falei assim, poxa, o que é que tem a ver o Rogério Ceni? Eu duvidei bastante. E eu lembro que quando o Rogério sai do Fortaleza, em outro lugar que eu trabalhava, eu pedi para escrever um artigo dizendo que
eu errei bastante na minha análise inicial. Porque realmente eu acho que ele foi fundamental, depois eu posso só dizer isso, mas eu falei, poxa, eu preciso escrever. Porque eu lembro que quando ele foi anunciado, eu falei, poxa, não tem nada a ver. E aí, anos depois, eu disse, não, eu preciso reconhecer que não tinha nada a ver com o que eu falei, que eu realmente me enganei, que ele deu realmente outra vida ao Fortaleza. Mas vai lá, Lucas. Cara, não era pelo Rogério, só o Rogério treinador e tudo mais aquela questão. Era a questão da gente ver quem era o Rogério Ceni, né? A gente sabia que o Rogério Ceni era um cara vencedor, era um cara que queria ganhar, era um cara que tinha essa mentalidade, era um cara perfeccionista, e a gente sabia que o Rogério era um cara inteligente. Porque a gente cresceu vendo o Rogério Ceni, jogador, um cara inteligente, era um cara que muitas vezes era um treinador dentro de campo, quando era jogador de São Paulo. Tanto que o Muricy, muitas vezes a gente lembra das entrevistas do Muricy dizendo que quem arrumava a defesa do São Paulo muitas vezes era o Rogério. Ele era o organizador do sistema defensivo de São Paulo em muitos momentos, do São Paulo tricampeão brasileiro do Muricy Ramalho. Então, a gente tinha essa mentalidade. Pô, o Rogério é esse cara. É um cara que ele, naquele momento, ele era uma referência mundial do esporte. Por exemplo, o Zaga. O Zaga era um cara que estava há muitos anos já como treinador, já tinha treinado Juventude na Série C. Era um cara que ainda não tinha feito o nome dele como treinador, né? Depois foi fazer, treinou lá o Bolívar, treinou o Kashima, foi campeão no Bragantino. Mas o Rogério era um cara que ainda tinha muito peso de jogador naquele momento que ele chegava no Fortaleza. Então a gente pensava, cara, o Rogério, qual a mentalidade vinha? Esse cara vem chegar para ser o Guardiola da gente, entendeu? Então esse cara vai chegar aqui, ele vai se fazer como treinador, ele vai fazer essa mentalidade. Então o Rogério já chegou mudando a nossa mentalidade como funcionário, e claro, acho que do próprio torcedor, só por ser o Rogério Ceni. Claro, o Rogério implementou uma... Desculpa. Vai lá. Respira. Acontece. Professor, cara. A voz vai embora. Mas a gente viu o Rogério como treinador, como pessoa nesse sentido. Ele manteve uma base de jogo que se pretendia. Um 4-3-3, com 2 jogadores mais ofensivos pelos lados, 3 jogadores de força no meio campo, né? Aquela base do Rogério de 2018, ela já estava jogando em 2017. Pode prestar atenção. Claro, as peças eram bem melhores em 2018, mas estava lá, existia um projeto. Então o Rogério colocou isso, o Rogério trouxe essa mentalidade, e claro, toda a expertise de um cara que jogou a vida inteira do São Paulo, que era referência, que sabia o que... Cara, o cara jogou São Paulo, jogou Seleção Brasileira a vida inteira. Ele sabia o que a gente podia aproveitar, ele trouxe isso pra gente. Claro que em muitos momentos eu discordei naquele momento que faltava dizer, cara, o Rogério passou o reboco da parede. Às vezes parecia que era isso. Passou o reboco da parede. Mas, cara, ele trouxe muita experiência. Como todos, o Voivoda também trouxe. A questão também de, por exemplo, o Marcelo também comprou muito a ideia do Rogério, né? Tudo que o Rogério pedia, né? Tudo que o Rogério dizia assim, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ele comprava essa ideia, né? É melhor tirar essa parte da arquibancada e botar a academia. E não é que ele fosse, não é que ele tivesse, não é que a galera brincava, ele manda no não é isso, mas é porque um cara com a experiência dele, que conhecia, vinha de uma estrutura muito grande. Quando ele dizia com experiência, e eu acho que o detalhe do Marcelo foi entender que aquilo ficaria para o Fortaleza, aquilo não é para o Rogério. O que vai ser feito para o Fortaleza, e vai ficar de estrutura. Acho que esse era o grande detalhe, né? Também acho, cara. E aquela questão é saber o que eu vi também. O Rogério deu indicações, depois o Voivoda hoje deu indicações. Na época o Zago e o Bonamigo também deram indicações para eles, né? E cada um foi mexendo. Claro que o Rogério, pelo tempo, e porque naquele momento o Fortaleza se aproveitou também. Timing é uma coisa muito importante no futebol, cara. Era o centenário. O Fortaleza, no centenário, fez o que ele podia e não podia. Ele lançou revista, lançou livro, lançou promoções especiais. Então, naquele momento, o Fortaleza estava um caldeirão, depois de 8 anos. Então, tudo era um amontoado de obras. Parecia o Brasil pré-Copa. Então, tudo que ele podia fazer de reforma, de coisas. Ele fez. Ele fez. Claro que ainda faz, mas naquele momento era tipo assim, cara, a gente vai tirar o tempo atrasado aqui agora. E o Rogério, timing é tudo. Estava aqui, também se aproveitou disso. Então, por isso que tem muito essa questão também da mudança. A gente ia mudar com ou sem Rogério? Ia. A questão é, o Rogério trouxe alguma coisa a mais? Trouxe. E claro que existe uma diferença do que o Rogério pode trazer para Fortaleza, e aqui com todo o respeito do mundo, porque ele foi um treinador muito importante para Fortaleza, que o Chamusca podia trazer para Fortaleza em experiência, em know-how, em
Marketing, noção, né? marketing. Questão de marketing, estrutura. você falou do time, né? Nessa chegada do Rogério Ceni, que também questão. foi visto enxergado muito positivo pelo lado do marketing, né? O Brasil inteiro olhou. Olha o Rogério onde ele tá. Fortaleza também se colocou Criou-se uma editoria nacional Rogério Ceni. Rogério Tudo que o Rogério Ceni. fazia repercutia no Brasil. no Brasil. O Fortaleza ele se colocou em todas as áreas. O timing foi muito importante. Porque se o Rogério, por exemplo, ele sai do São Paulo, ele treina, por exemplo, o Cruzeiro e não dá certo e chega no Fortaleza, já não era a mesma coisa. A gente já sabe que, tipo, já não ia olhar com os mesmos olhos. Quando ele chega no Fortaleza, todo mundo olha, o Rogério no Fortaleza. O Fortaleza, ele se colocou, ele se posiciona para o futebol sul-americano, porque foi notícia internacional, ele se posicionou para o futebol sul-americano dizendo, olha, eu sei que eu acabei de vir da Série C, mas Quero coisas eu grandes. quero coisa grande. O negócio é... Eu tava aqui no modo beginner. Stand-by, né? Stand-by. Agora eu vou brigar. Dá pra gente dizer que se o Rogério não tivesse passado pelo Fortaleza, talvez o Vojvoda não tivesse chegado? O Rogério mudou, refinou, não sei se o gosto, mas assim, a busca. Eu percebo que depois que o Rogério sai, o Zé Ricardo vem, mas vem muito mais uma história de eu preciso de um cara que Agora. resolve logo. Mas o Fortaleza não passou a buscar qualquer nome depois que o Rogério passou. Dá pra dizer isso? Que o Rogério foi que abriu esse caminho? Eu acho que, na verdade, cara, quem abriu esse caminho foi o Zago. Eu acho que o Zago, o Zago veio. Por que o Zago veio? A gente sabe, o Zago ele não veio só porque ele era um cara com experiência. O Zago veio pelo nome dele também no futebol. Então, falando de um cara que é ídolo da Roma, é um cara que é ídolo do São Paulo, que é ídolo do Corinthians, é um cara que podia ter jogado umas 2 ou 3 Copas do Mundo. Não foi porque, na época, treinadores, né, não foram. E questão timing, né? Timing. Não, no momento que ele podia ter subido, um cara chegou melhor no momento dele, né? Mas era um cara que tinha nome. Se você for analisar por números da passagem do Zago, não foi lá grande coisa. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Não ficou, comprou o projeto RB. Primeiro foi para o RB Brasil, depois passou pelo... Na verdade foi para o Juventude, né? Que estava na reta final da série B. Acabou não subindo, ficou lá um tempinho. E depois foi para o RB, que virou o Bragantino, né? Mas o Fortaleza, a primeira coisa, ele queria o Zago. O primeiro cara que pensou para pensar no projeto foi o Zago. O Zago não veio. Aí a questão, oportunidade. O Rogério apareceu. Se eu não posso ter o chocolate ao leite, eu vou pegar um amargo suíço aqui, que está se oferecendo para mim. Né? Que apareceu essa oportunidade, porque ele veio visitar o Fortaleza a convite do Bosco, gostou e pensou, opa, eu acho que tem um negócio aqui. E deu certo. Então, acho que começou pelo Zago. Eu acho que o Zago, foi uma questão de... Começou ali. Claro, saiu de um ponto A do ponto C para o ponto A. Né? Ele pulou o ponto B. Sim. E a mesma coisa do Vojvoda. O Vojvoda não foi a primeira opção. Ontem a gente já viu que teve o Pedro Caixinha, né, nos dias anteriores. O Fortaleza procurou o Fernando Diniz. Teria procurado o Ariel Roland. E veio o Vojvoda. Então é a oportunidade, é o time. Mas é a questão, né, João, de você trazer, o que eu digo é o seguinte, de você buscar um nome diferente, porque naquele momento, por exemplo, o Fortaleza poderia ter buscado qualquer nome mais comum, assim, do nome mais comum do mercado, né? Tinha na época livre... Esses caras que ficam rodando na Série A, Jair Ventura, não sei o quê, sabe? Esses nomes. E não, o time foi buscar uma coisa diferente, né? E foi. Eu acho que a maneira que o Rogério tinha, até pelo jeito dele comandar, porque o Rogério não era só um treinador. Ele tinha uma participação em outras coisas, vou usar no bom sentido da palavra, tá? Ele se metia em mais coisas, né? E eu acho que isso refinou, fez com que fosse atrás de um cara diferente no mercado. E o Vojvoda, apesar de não ser a primeira opção, foi uma das opções fora da caixa, digamos assim, porque o Rogério já era fora da caixa. E aí você foi buscar um outro cara fora da caixa também, né? Com certeza, a gente tem o costume de ver no futebol brasileiro os mesmos treinadores sempre rodando pelos mesmos clubes. Se a gente pegar um exemplo recente, na Série C, Marquinhos Santos, que passou tanto por Fortaleza quanto por Ceará, treinou o Paysandu, pouco tempo depois foi demitido. Eu acho que cerca de um mês depois ele estava no Vila Nova, que estava brigando pelo acesso na Série B. O Claudinei Oliveira, que era técnico do Vila Nova, foi para a Chapecoense, na Série B, brigando contra o rebaixamento. Então são sempre os mesmos treinadores rodando entre os clubes na Séries A, B, C, e a gente olhar para fora da caixa, ver esse pensamento do Fortaleza, que realmente buscar coisas novas, buscar filosofias novas, buscando treinadores como o Pedro Caixinha, como o Fernando Diniz, que vem numa ascensão de carreira há um bom tempo já, o Ariel Roland, que passou no Santos, né, não deu muito certo, mas vem de bons trabalhos, fez bons trabalhos aí fora do Brasil por onde passou, e encontrou o Vojvoda onde talvez ninguém nunca tenha olhado
pro Vojvoda, já fazia um bom trabalho lá no time chileno, mas talvez o restante do futebol brasileiro não acompanhava, e vai muito também nessa questão do Cifec, né, que foi implantado. A gente tira pelas contratações que são feitas, jogadores que muitas vezes chegam como desconhecidos no Brasil e dão certo. Incrível então, o trabalho do um Cifec. trabalho Se a gente muito parar pra bem pensar, feito. quem é que descobriu o Sacha lá na Grécia? O Sacha jogando lá, sabe? Sacha Os caras vão buscar, é incrível. Aliás, o Cifec é uma coisa que a gente tem muita curiosidade para entrevistar. Infelizmente, o pessoal do Cifec não costuma dar entrevista, mas assim, é uma coisa que valeria. Eu acho que o torcedor gostaria muito de saber como é que trabalha o dia a dia. Porque eles Aliás, você que apanharam trabalhou tanto, lá. cara. Você Sempre, conviveu com né, ele. cara, Henrique, o Rafael, o Leandro foram os que eu Mas conheci. faz parte, porque quando o jogador vem dar certo, ótimo. Quando vem, por acaso, o cara não rende, aí a culpa é como se fosse dos que não é, né? Eles estão fazendo ali um trabalho de busca, de pesquisa, né? O que acontece, cara, de você querer, por exemplo, se Cifec te dá uma lista de 50 jogadores. Às vezes vem um cara o número 47. O fim da lista. Às vezes E às vezes eu não. Dei 50 jogadores. Cara, não deu certo ninguém da lista. Acontece. E às vezes o cara que chega como desconhecido, como o Sacha, ele rende muito bem. Até um colega meu jornalista fala assim, eu prefiro jogadores que chegam como desconhecidos, que ninguém vai fazer festa em aeroporto para receber. Agora, nem ouviu falar. Mas vão fazer festa para deixá-lo quando ele for embora. O caso do Moisés. O Moisés quando chegou aqui, era um bom jogador, vinha bem na Ponte Preta, mas não tinha esse hype, né, como a gente fala. Saiu daqui como um dos grandes nomes do Fortaleza. Um nome interessante, um dos primeiros nomes que o Cifec trouxe, Tinga. Que hoje E um o Rogério ídolo do Ceni não time. queria no Fortaleza, né? Ele Ele até falou isso no Não tô falando do Fortaleza Tinga em Cast, né? 2018, não. Foi um Tinga em 2015. Naquele Fim do Boa primeiro ano. Esporte. É. Tinga. Boeck foi outro que veio pelo Cifec. Boeck veio analisado pela temporada dele lá atrás em Portugal. Pelo pouco tempo de Chape. Uhum. Mas veio. Veio, Cifec. exatamente. E são caras que fizeram história no Fortaleza. A gente pode até falar um pouco mais do Cifec daqui a pouco, mas eu queria já fazer a transição, né? A gente falou do Rogério Ceni. E aí chega Juan Pablo Vojvoda. Que dentro das 4 linhas existe até uma questão assim, quem é o maior técnico? Eu acho que dentro das 4 linhas é indiscutível. Você pode falar do Rogério, porque eu acho que o Rogério estruturou no contexto geral. Mas quando você traz para 4 linhas dentro do campo, aí eu acho que é indiscutível. Não, e eu não tô falando nem por conta de título e tudo mais, eu tô falando pelo que a gente vê jogar e pela evolução. Eu queria que você falasse um pouquinho de Juan Pablo Vojvoda, né? Dá pra dimensionar, eu sei que ele ainda tá no clube, ele pode fazer muito mais ainda, especialmente se ele ganhar o título do dia 28 contra a LDU. Mas assim, como é que dimensiona esse cara pro Fortaleza, Luca? Cara, o Vojvoda é o meu Ted Lasso no Fortaleza, pra quem já conhece. É um cara que eu tenho uma profunda admiração. Posso dizer que acho que a gente cultua menos ídolos quando a gente fica mais velho. O Vojvoda veio lá e quebrou essa imagem pra mim. É um ídolo, né? Um cara que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas de todas as pessoas ainda. Mas de todos que falam, sempre foram coisas maravilhosas. Né? Um cara, assim, espetacular. Eu Vojvoda é um cara que eu conheci antes do Léo Calheira, conheci ainda no Defensa e Justiça, né? É um cara que é um ótimo treinador. Inclusive, batia muito na tecla do Vojvoda no Fortaleza quando eu estava no La Calheira ainda. Eu achava ele um treinador muito promissor. Ele e o Vélez do Macará, que eu falava muito. O Alex é um cara muito capacitado, porque o Alex conhecia o Vojvoda, deu a ideia do Vojvoda pro Marcelo e veio o Vojvoda. E, cara, é um treinador que eu acho importante falar do Vojvoda, mas tem outras pessoas com ele, né? Como o Gaston, né? Como o Nahuel. Toda a comissão dele, a comissão né? dele é muito capacitada. O Gaston, inclusive, fez dupla de zaga com o Ricardo Rocha, viu? Dupla de zaga, assim, espetacular. Então, é um cara que... O Vojvoda, ele vem num momento, né? Que a gente tava em desconfiança. O Fortaleza não caiu, não foi por competência dele, não caiu porque deu sorte. Sim. E, cara... É aquela junção de fatores. Aconteceu. O Fortaleza não caiu porque o Rogério sai, faltando uma semana. Teve time que fez mais força pra cair. Fez muita força pra cair. Mas a gente olhar, o Fortaleza estava em 8º. O Rogério saiu, faltando uma semana para fechar a janela de transferência. Cara, no meio da pandemia, não tinha jogador, cara, disponível. O time já estava no vermelho. Foi assim, velho, se vira. E o Fortaleza, eu imagino a visão, e eu concordo, o Rogério, o Flamengo naquele momento, é difícil você dizer não. O Marcelo falou até uma frase na época que eu achei que ele foi muito preciso. Ele disse,
o Marcelo Paes, dirigente, entende você sair daqui pro Flamengo, por toda a diferença de orçamento do que é o Flamengo e tudo mais, por brigar por título, mas o seu amigo não, porque você falou que não sairia. Então acho que o Marcelo foi muito preciso naquele momento. Eu também acho a mesma coisa. O torcedor se sentiu traído com toda razão, porque não foi a primeira vez, foi a segunda. Foi a segunda. E a Né? primeira foi pro Cruzeiro, Foi pro e Cruzeiro. já num Cruzeiro complicado, né? Complicado. E o Cruzeiro caiu, o Fortaleza não. E a gente ficou lá. Exato. Cara, e foi doloroso. Então foi uma junção de fatores, as coisas foram se amontoando e deu o que deu. Fortaleza, por exemplo, ele conseguiu ali no final ganhar uns pontos importantes, né? E permaneceu. Mas o Fortaleza, quando ele, naquela desconfiança de jogar mal, de ver do Anderson, o time, o Pikachu não tinha ainda engrenado, o Robson não tinha, o Ederson não tinha, o Benevenuto estava chegando. Só dizer que o elenco era muito ruim, como é que monta um elenco desse? Só cara rebaixado, que se for olhar, realmente. O Ederson não estava jogando no Corinthians, o Robson tinha caído com o Curitiba, o Pikachu e o Benevenuto caído com o Vasco e Botafogo. O pessoal estava olhando assim, pô, esse time vai cair, o time vai ser rebaixado. Deu o que deu, nas mãos do Vojvoda, né? Então, cara, vinha uma desconfiança muito grande. E o Vojvoda, ele abraçou aquele time, ele abraçou o Fortaleza de formas que não lembro muitos treinadores abraçando. O Vojvoda, ele vive o Fortaleza. O Vojvoda, a gente foi olhar os bastidores agora do jogo contra o Corinthians, o cara tá chorando olhando o corredor de fogo. Ele abraçou o Fortaleza, ele vive, ele respira o Fortaleza. É uma coisa que eu sei que um dia ele vai ter que ir embora. É questão da carreira, questão de vida. Não pode ser um Sir Alex Ferguson do Fortaleza? A gente quer muito que seja um Alex Ferguson do Fortaleza. Apesar que eu queria que ele ganhasse um pouco mais de torneios continentais que o Ferguson ganhou pelo United, né? Que só 2 Quem sabe é só o primeiro agora, né? O primeiro. Mas, cara, a gente olha e se sente, a gente vê no Vojvoda essa representação. Transcende o treinador Vojvoda. Passa pro ser humano, Juan Pablo Vojvoda. Então, para mim, ele é isso. É um cara que no momento mais difícil do clube, para ele, né, atolado na lanterna, ele não desistiu. Ele podia ter jogado o chapéu. Ele mesmo não jogou. E não desistiram dele também, né? Isso é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Não só não desistiram dele, quanto ele não desistiu. Porque tinha muito treinador que ele, cara, não vou conseguir extrair mais nada. Traz outro. Sim. Ele não disse, eu vou conseguir, eu vou tirar a Fortaleza daqui. E ele tirou. Mudou a concepção dele, porque, cara, quando... Claro, ele recebeu peças da janela, que é importante. A virada de chave foi a janela de transferências. Eu acho muito importante essa análise do Marcelo naquele momento, que assumiu, puxou a culpa para si também. Porque a gente se confiou. E lembra que eu falava, olha, cara, o Fortaleza não tem elenco para estar disputando as 3 competições. Tinha ali um time titular ok, e que perdeu um Pikachu naquele momento, precisava, e trouxe peças ali muito importantes. Cara, podia ter dado errado? Podia, acontece. Mas se desse certo, ia dar muito certo. E eu acho importante a coisa daquela janela foi, Fortaleza trouxe jogadores que vinham da Europa. Qual a importância da jogador que vinha da Europa? Os caras vinham em ritmo de temporada. Os caras não iam precisar de tempo para descansar, para entrar em ritmo. Os caras chegaram com tudo. Quando estava todo mundo aqui entrando no meio da temporada, os caras estavam no ritmo de fim de temporada. Ou seja, eles estavam com tudo, eles estavam num ritmo, numa intensidade diferente. Fortaleza se aproveitou disso. E o Vojvoda se aproveitou. E o mais importante, ele abandona o 3-5-2 dele, entra nesse 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 que ele usa hoje em dia, com a variação. E o Fortaleza está até hoje nesse esquema. Ele abandona a própria ideia para quê? Para mostrar que, tipo assim, cara, eu tenho condições de fazer algo diferente. Eu não estou preso nisso. E para mim esse foi o grande trunfo dele. Então, cara, eu admiro muito o Vojvoda. Não sei se ele vai estar aqui em 2024, apesar de ter contrato. Não sei até quando ele fica. Mas o Vojvoda, ele trouxe para o Fortaleza uma coisa muito maior que só o resultado em campo. Ele trouxe identificação. Filosofia, né? O jogo contra o Grêmio, só antes do João falar, que foi com o time todo modificado, é uma prova disso. É um outro time e se comporta da mesma maneira. Sabe o que fazer. Os caras têm... É uma identidade, é uma identificação. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo. Ele realmente implanta... A gente fala muito essa palavra filosofia no futebol, mas o Vojvoda, ou o Vojvoda, enfim, conseguiu implantar uma filosofia no Fortaleza. Mas fala lá. Torcedor gosta de falar do voivodismo, né? Que é a filosofia de jogo dele. Luca falava dessa questão de não saber se o Vojvoda permanece e tudo. A gente tá conversando aqui, questiona muito sobre isso também, por algumas propostas que ele já recebeu, até financeiramente bem mais vantajosas do que no Fortaleza, né? Com o Rogério, né? Ele não saiu do Fortaleza.
com as propostas. E a gente fica se perguntando assim, você falou no passado, ele chegou num ponto que estava ali na lanterna da Série A, muita dificuldade, podia ter largado, eu já extraí o máximo que eu conseguia desse elenco, eu não consigo mais, eu posso ir para outro lugar. Mas não, e a gente tem muito isso. Ele está chegando nessa final de Copa Sul-Americana, tem uma chance real de ser campeão da Sul-Americana. Eu enxergo até o Fortaleza, se a gente for comparar a Libertadores e Sul-Americana, eu vejo o Fortaleza mais favorito contra a LDU, mesmo com todo o peso da LDU, toda a tradição histórica, do que o Fluminense contra o Boca Juniors. Mesmo o Fluminense jogando a final da Libertadores no Maracanã, mas por todo o contexto do Boca. A gente fala assim, se mesmo ele, não, por um acaso, não vencer essa Sul-Americana, não classificar o time para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, você acha que ele permanece ou você acha que... porque ele vive o clube, até a gente conversava, Breno, que nessas pausas de data FIFA é muito difícil ele não estar no clube, né? Tanto que agora ele viajou para a Argentina para estar com familiares, mas até nas pausas de data FIFA, quando nada acontece no PC, ele está lá no dia a dia, ele vai para o clube, ele se sente bem no clube. Mas essa possibilidade real de saída ou não saída, como é que tu enxerga isso? Cara, se o Voivoda resolve, não classifica, né, para a Libertadores, a gente perde a final, primeiro a gente vai entender. Porque, pô, é difícil ganhar uma Sul-Americana, é difícil ficar entre os seis do brasileiro, é difícil, muito. Cara, a gente olha que tá na frente do Fortaleza, é o Grêmio, que tem muito mais dinheiro, um Luiz Soares, é um Botafogo que gastou muito dinheiro nos últimos 2 anos para estar onde está, é o Palmeiras, o RB também tem RB, Bragantino, é Flamengo, cara, é difícil. A gente pode chegar lá? Pode, a gente tá ali na briga. Mas se você for olhar o que cada um gasta ali, o Fortaleza era para estar lutando a briga do Fortaleza, financeiramente falando, é 11º lugar. Financeiramente falando. Futebolística é diferente. Futebolística, Fortaleza hoje apresenta um futebol para estar brigando ali em cima. Sim. Hoje o Fortaleza, eu vejo que o time do Fortaleza não tem medo de ninguém. Se a gente pegar no começo dos anos 2000, um exemplo, o Fortaleza vai jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. Vai jogar retrancado para não perder, buscar um empate. Hoje não existe mais isso. Não existe. O Fortaleza também ele se preparou para isso, né? Porque a gente lembra do começo da Série A, o Fortaleza até o começo do Voivoda. Você vê o primeiro jogo do Voivoda no Fortaleza, no Brasileiro, o Fortaleza jogou retrancadinho ali, bonitinho, contra o Atlético Mineiro. Contra o Palmeiras, aquele 3-2, o Fortaleza também, em muitos momentos jogou um pouquinho retrancado. Ele foi ganhando peças para isso. E não abdica de atacar, né? Hoje não abdica de atacar. Então, se ele resolve sair porque não se classificou, ou se classificou, cara, eu acho que o Voivoda, a gente é muito grato por ele. E a gente entenderia, claro que todo mundo ia ficar aqui em depressão com a saída dele, mas, cara, é um movimento natural, todo mundo ia ficar feliz. Eu acho que se ele sair no final de temporada e tudo mais, a gente vai, beleza, cara. Obrigado por tudo, a gente fica muito feliz, a gente vai amar ele pelo resto das nossas vidas. Mas é um movimento de carreira, é normal, profissional. Se ele fica... Melhor ainda. Até porque contrato ele tem, né? Contrato ele tem. Luca, e o outro personagem, até acelerando um pouquinho que a gente tá aqui, o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar, mas o outro personagem que eu queria falar a respeito desse momento do Fortaleza, né, dessa evolução, Fortaleza que, repito, dia 18 agora vai completar 105 anos de história, e esse cara eu acho que merece um capítulo na história do Fortaleza, que é o Marcelo Paes. Você destacou o Marcelo Paes, diretor de futebol, que já tinha feito um bom trabalho, não tinha conseguido o acesso, mas era um jogo, era um detalhe ali, mas ele já tinha feito boas campanhas como diretor de futebol, e como presidente, eu acho também que é o maior presente da história do Fortaleza, porque ninguém foi tão vitorioso quanto o Marcelo Paes e levou o Fortaleza tão distante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse personagem para a história do Fortaleza, para o que o Fortaleza vive hoje em 105 anos de história. Cara, eu só não digo que o Marcelo é o maior presidente porque existe o Alcides Santos. Que se Alcides Santos tem Fortaleza. Ele não existiria o Fortaleza. Mas dentre os mortais, é o Marcelo, cara. Porque... eu acho que também a gente analisar esses 6 anos de Fortaleza na frente, com o Marcelo Paes à frente, a gente vê também muitas mudanças no Marcelo também como dirigente. É um dirigente que se aperfeiçoou, que é um cara que também foi muitas vezes, né, o Marcelo ele cresceu como dirigente, ele cresceu como gestor também. A gente vê coisas que o Marcelo Paes faz hoje que ele não fazia 6 anos atrás. Então isso mostra muito da pessoa, Marcelo Paes também, que é um cara que está sempre em constante aprendizado, que isso é muito importante para um dirigente. A gente tem dirigentes de clubes, né, não vou citar nomes, Brasil afora, que passa 5, 6 anos, colhe alguns resultados, se fez dizer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou... A gente já viu vários aqui no Brasil, vários. Não aceita escutar, não aceita escutar, nem posso estar bem, estar mal. Marcelo Paes
Esse ano mesmo, o Fortaleza bem, ganhando resultado, o Marcelo estava lá ouvindo, mudando, fazendo coisas diferentes. Então, eu acho que isso conta muito. Eu acho... Eu acho só nesse ponto que você falou, o diferencial do Marcelo Paes é se cercar de boas pessoas, de pessoas capacitadas para o auxiliarem no projeto. Também acho. Ele fala até isso, ele até disse assim, ele diz assim, né, eu tô montando a minha equipe. Se eu não sou bom no lado financeiro, eu vou pegar o melhor cara que entende de financeiro para estar do meu lado. Se eu não sou bom do lado, sei lá, outro lado de marketing, eu quero o melhor cara do marketing para estar comigo. Então ele fala bastante isso. E isso é muito importante, cara. Muito importante. Então, cara, o Marcelo, eu sei que em alguns momentos o pessoal podia achar que eu não gostava muito dele. Não gostava, não era que eu não gostava. É porque, uma coisa que eu inclusive comentei com ele uma vez, cara, eu cobro o Marcelo porque eu sei muito, porque eu sei que ele é capaz de muito. Eu conheci o Marcelo Paes pessoalmente, estava ainda na mídia independente. Eu fiz uma entrevista com ele quando ele era diretor de futebol lá no colégio que ele era diretor. Foi lá em 2016. Depois eu fui trabalhar pro Marcelo Paes como diretor de futebol. Depois trabalhei com o Marcelo Paes como vice-presidente. E trabalhei pro Marcelo Paes, aqui menos, mas como presidente do Fortaleza. Então, eu vi as 3 faces do Marcelo Paes como dirigente do Fortaleza. E sempre foi um cara muito respeitoso comigo e com todos os profissionais. Isso é muito importante, porque tem dirigente, cara, que não olha na cara do funcionário. Já vi dirigente que hoje já não está mais no Fortaleza, chamar funcionário de baixo clero. Não, é um desrespeito total, cara. Total. E você vê essa diferença. Ele é um cara que, mesmo quando era diretor de futebol, participava, ajudava outras gestões, outras diretorias. Por exemplo, a gente pode falar que a gestão de marketing do Fortaleza, que começou ali com o Bruno Baima em 2015, cara, o Marcelo ajudou o Bruno na empresa que veio pro Fortaleza. Foi uma indicação do Marcelo. Cara, essa empresa aqui, que hoje, um dos donos daquela empresa, hoje é o diretor de marketing do Marcelo Paes, no Fortaleza, que é o Marcelo Pinheiro. Então, cara, o que eu posso falar é um cara muito competente, é um dos principais dirigentes do futebol brasileiro. Fico muito feliz que ele hoje meio que desistiu da ideia de talvez um dia sair do Fortaleza e ir para fora e querer hoje ser um presidente de SAF do Fortaleza. Mas você não acha que é o contrário? Como ele vai ser o CEO agora, ele não passa a ser um executivo no mercado? Passa um executivo, mas ele pelo menos tá aqui. Mas se ele não saiu antes, por que ele vai sair agora? Não, claro, eu só tô dizendo que em tese ele passa a ser o executivo agora. Ele deixa de ser o dirigente para virar o executivo, né? Alguém falou, pode comprar o Marcelo, mas vai ter que pagar. Ele recebeu proposta aí de jogador de time de Série A, né? Como ele fala, né? Propostas. Agora, mas tirar o Marcelo depois vai ter que pagar. Então, e o passe tem que ser caro. Tem que ser caro. Tem que ser caro. Então, realmente a gente vê essas questões, essas mudanças. E, cara, eu acho o mais importante de tudo, o Marcelo, ele soube reconhecer do que veio. Soube reconhecer o Enio, soube reconhecer o Jorge, o Osmar, soube reconhecer o Desidério, o Luiz Eduardo, até o Lúcio Bonfim, que muita gente critica, soube reconhecer também. Porque, cara, o Fortaleza, ele, por pior que tenha sido a gestão, em algum dia, tem uma coisa positiva ali. Sempre tem uma coisa positiva ali. Independente da gestão ter sido... Sempre tem algo que vai dar frutos ali. Toda a gestão do Fortaleza que eu vivi na minha vida, desde do Souza Filho, lá em 1986, que foi o primeiro que eu tô lembrando, sempre tem alguma coisa que a gente pode dizer, cara, esse cara trouxe isso aqui, esse cara trouxe isso aqui. Eu acho que posso trazer do Ney Rebouças ou do Pérez. Todo mundo trouxe algo que a gente usou, ou uns mais, outros menos. Outros, as coisas foram se perdendo com o tempo porque é do futebol. Mas todo mundo traz algo. Eu acho isso muito importante do Marcelo, ele saber, ele dar nomes e ajudar de todo mundo que trouxe para ele do mesmo jeito que ele traz pra gente. Luca, eu vou citar a gente tá na reta final aqui do nosso Fortaleza Cast e eu vou citar alguns pontos. Eu queria que você não chega a ser um bate-bola. Você pode desenvolver um pouco mais. Só que eu queria que você desenvolvesse rapidamente pra gente conseguir abordar todos esses pontos e você dizer o quanto você, que é um cara que acompanha e viveu o Fortaleza por dentro, entende sobre essas situações. Por exemplo, mudança de patamar. Hoje você entende que o Fortaleza está em que lugar entre os times do Nordeste? Fortaleza é o melhor time do Nordeste? Não estou falando só de campo, mas estrutura ou não, ou está caminhando para isso. Como é que você enxerga o Fortaleza hoje no cenário nordestino? Nos últimos 5 anos, disparado o maior time do Nordeste. Nos últimos 5 anos. Nesse século, né, de 2001 para cá, junto com o Bahia, o Vitória e o Sport o maior.
né? Apesar que o Vitória fica um pouco atrás, que não teve títulos. A nível nacional e nem o Bahia, mas Fortaleza foi o que mais conquistou títulos, acho que... Claro, tem muitos estaduais também, mas foi o que mais conquistou dentro desse século XXI. Falando em títulos, esse título de Sul-Americana faz o Fortaleza ser... E até historicamente falando, a gente tem o título do Sport em 2008, né, na Copa do Brasil. O Sport também já foi campeão brasileiro. Mas o da Copa do Brasil nesse século, né, no século XXI, é o título, creio eu, mais relevante até o momento do futebol nordestino, a Copa do Brasil do Sport, em 2008. Depois dessa Sul-Americana. Primeira Sul-Americana, inclusive, na minha opinião. É um torneio internacional, passando por 3 campeões de Libertadores recentes. Nós estamos falando de 3 campeões de Libertadores nos últimos 15 anos. LDU 2008, Corinthians 2012, São Lourenço 2014. Estamos falando de 3 campeões recentes da Libertadores. O líder do Campeonato Paraguaio, 2 times de Série A no Brasileiro. Realmente, para mim, seria. Né? Mas ainda, primeiro vamos ganhar. O LDU é um time enjoado. Adaptação a estrangeiros. O Fortaleza foi um time que aprendeu a lidar com esses caras. Eu acho que o Fortaleza, ele muitas vezes contratou estrangeiro por contratar. A vinda do... Tem um que o nosso companheiro Miguel, né, a Luspa, né, que ele adora citar. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Gente boa demais. Gosto dele também. Muito gente boa. Conheci a Luspa no Facebook. nessas peregrinações. Mas, cara, ele aprendeu a contratar. Ele foi, assim, mais preciso. Ele teve um cuidado maior na hora de contratar. Cifec. Justamente. Cifec estava lá. Fortaleza não contratou, por exemplo, eu gosto muito do Scudeiro. O Scudeiro era um dos caras que eu gostava muito da minha infância. O Scudeiro veio para cá depois de quase 2 anos parado por lesão. Veio por quê? Porque era um cara estrangeiro, estava disponível. Não veio, ninguém fez uma análise na época para o Scudeiro. A outra foi a mesma coisa. Um cara que corre muito veio do Flamengo. Vamos contratar. O Savoy, pelo amor de Deus. Gustavo Savoy. Gustavo Savoy. Então, teve um cuidado maior. Claro que não foi sempre acerteiro, né? Por exemplo, teve o Germán Pacheco, que eu acho que não foi nem mal. A questão é que ele não teve paciência para buscar o espaço dele. Mas aí adaptou, né? Não se adaptou. Não, ele não quis nem esperar o tempo dele. Ele, um cara que estava chegando no país novo, ele no Brasil, uma intensidade maior. Ele mesmo pediu para sair. Né? E aí veio, por exemplo, o Quinteiro, que teve um ano muito importante, 2019. Até recentemente era o cara que mais tinha jogado com a camisa do Fortaleza, que agora o Romero passou ele. Passou por um jogo, né? O Romero pode ser o primeiro a completar 100 jogos pelo Fortaleza, está com 97. Mas o Fortaleza já teve estrangeiros antes que deram certo, né? O Selma nos anos 20, o Peter Bernardo nos anos 20, teve o Fred Maelma nos anos 30. A gente está falando lá do começo, era para semi-amador, amador do futebol. Nos últimos anos, essa adaptação melhorou muito mais. Por quê? Porque teve cuidado, teve gestão, teve organização. E foi atrás de estrangeiros que cabiam no clube. Estrangeiros que a gente sabia que iam render. E eu falo muitas vezes, cara, às vezes o cara precisa de um tempinho. O Luciano não chegou fazendo 2, 3 gols. O Luciano demorou uns 4, 5 jogos para meter fazer, gol. Exatamente. Então, tem adaptação, tem tempo, é língua, é estilo de jogo, é entender os companheiros. Muitas vezes, e uma coisa que muita gente não leva em consideração é o ritmo. O cara tá vindo pro Nordeste. Um cara, por exemplo, como o Silvio Romero, beleza, jogou no México, mas a Liga Mexicana é toda concentrada ali numa região. Jogou na Argentina, que também é quase toda... Aqui tá no Nordeste, jogando muito mais espaçado. Um cara que era acostumado a fazer 30 jogos por temporada, ano passado fez 57. O próprio Pochettino, né? Quando chegou não era titular absoluto. Hoje é uma peça fundamental do meio de campo do time, né? Um outro ponto que eu queria que você falasse pra gente é SAF. Onde pode deixar o Fortaleza? Onde pode colocar o Fortaleza? O que pode melhorar? Cara, SAF ela é uma coisa que eu sou bem crítico de SAF. Eu achei muito interessante a questão da SAF do Fortaleza, porque ela vai ser voltada para o torcedor. Eu acho isso um grande acerto. Eu acho que a SAF do Fortaleza ganhou meu coração nesse momento. Então, inclusive, aqui já deixando claro que eu quero a minha parcela, viu? Você vai ter o seu quinhão ali do Fortaleza. Eu quero ali a minha parte. Investir. Mas eu acho que, tipo assim, eu acho que não é a SAF, eu acho que é o que a gente pode fazer com um pouquinho a mais. A SAF ela pode ser um novo momento para trazer o torcedor ainda mais para dentro do clube. Eu acho que isso é o mais importante. Não é chegar um cara que tem dinheiro lá fora e meter dinheiro no clube e mandar no clube, como acontece muito. E às vezes nem isso, né? É justamente a gente poder pegar um dinheirinho a mais ali que não estava esperando, para poder fazer uma organização financeira, para poder fazer uma contratação pontual, ou até justamente para a gente ter um dinheiro ali para organizar questões estruturais que a gente ainda precisa, né? Sem ter aquela questão da insegurança do resultado esportivo. Então, eu acho que a SAF, da forma que o Fortaleza pensou, dessa forma, apesar de que eu também ressalvas da lei, mas eu acho que o Fortaleza fazendo com torcedores, ele se blinda muito nesse sentido, eu achei bem importante, eu acho que ele pode
não é só o resultado esportivo. Ele tem que deixar um legado e a SAF pode ser muito importante para isso. Papo muito bom, mas a gente tem que encerrar. O tempo da gente chegou ao fim. A gente falou de muita coisa aqui. E acho que o Fortaleza chega a 105 anos, né, João? Com muita coisa a comemorar. Não só em campo, mas por tudo que a gente falou aqui. A gente abordou vários assuntos. Acho que o clube vive realmente seu auge e tem que celebrar bastante onde o Fortaleza chegou até aqui, né? Com certeza, Breno, 105 anos de uma história vitoriosa, nem sempre, né, com alegrias, como o Luca falou, muitos percalços nesse caminho, nesses 105 anos do Fortaleza, mas chegando nos seus 105 anos no melhor momento da história, no momento que pode ser campeão continental pela primeira vez, tem tudo para fincar o nome ainda mais no cenário mundial, né? A gente pode dizer assim, esse jogo da Sul-Americana vai ser transmitido para o mundo inteiro, vai ter transmissão. E a gente até falava, quando o Fortaleza chegou na semifinal da Sul-Americana, ele se consolidava. Hoje o Fortaleza já é uma realidade no continente sul-americano, no cenário do futebol sul-americano e até do futebol mundial. Então, muita coisa a se comemorar nesse centenário e o torcedor espera que ele seja coroado com a cereja, né? Com a cereja do bolo, com esse título da Sul-Americana, que pode ser inédito para o clube. Valeu, João. Obrigado pela participação. Luca, muito obrigado por estar aqui com a gente. Volte mais, você sabe muito do Fortaleza e é sempre bom conversar com quem conhece a história do clube e pode trazer algumas coisas que só você poderia dizer, porque passou por lá e poderia conversar com a gente. Obrigado pela participação. Obrigado, Breno. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. Cara, um orgulho. Peço desculpas pela voz, mas é mal de professor. E, cara, que a gente ganhando ou não, dia 28, vale muito tudo que a gente viveu, valeu a pena demais. E só pra eu fechar aqui, eu queria mandar um beijo pra minha noiva, que o aniversário dela é no dia 16. Ou seja, uma semana muito feliz, inclusive. Então, e os parabéns pro meu clube de coração, cara, porque eu vivi, né, a festa de aniversário dos 98 anos lá no Fortaleza, e foi o aniversário mais velório que eu já vi na minha vida, que tava todo mundo cantando um hino com uma tristeza, assim, né, porque não tinha subido, tinha sido o jogo do Juventude 10 dias antes, e hoje a gente vai poder comemorar um aniversário olhando para o final de Sul-Americana, olhando para uma vaga de Libertadores, para um jogo contra um grande clube europeu, no ano que vem. Cara, só felicidade. Obrigado, Fortaleza, por me adotar como seu torcedor. É um clube que a gente ama muito. Valeu. Valeu, Luca. Obrigado. E é isso. A gente vai chegando ao fim desse Fortaleza Cast. Semana que vem tem mais, sempre abordando um assunto do Fortaleza com um convidado. E enquanto a Martina não volta de férias, eu estou por aqui com vocês. Até a próxima.